Olá, estamos começando mais um Jornaleiros em Campo, novamente comigo, Pedro Domingues no comando, aqui na bancada Paulo Sinsek, Márcio Kavinski. Hoje nós vamos abordar os principais times do Campeonato Brasileiro, a tabela ali, os 6 primeiros colocados e também a posição dos times paranaenses. Começando falando do líder Corinthians, 40 pontos. Um comentário, vocês vão conseguir se manter na liderança? Olha, eles estão abusando da sorte, porque o time do Corinthians não é ruim. Tem bons jogadores, tem o William, Emerson Sheik, o Adriano que vai retornar, mas não pode perder pontos. Por exemplo, na última rodada, na antepenúltima, Corinthians 0, Figueirense 2, no Pacaembu. É um resultado que você não pode ter esse tipo de resultado. Você não pode perder em casa se você quer lutar pela taça. Você acredita que, apesar da liderança, tendo essa vantagem, o Tite já está desgastado no comando do Corinthians? Pode ser, porque não tem nada assim, não tem nenhum fator que explique essa fase do Corinthians assim, um motivo forte. Talvez sim, mas resultados como perder para o Coritiba, porque nos últimos 11 jogos, se não me engano, o Corinthians venceu 3 vezes. Isso. O Corinthians tem campanha de rebaixado nas últimas rodadas. Né? Mas, Márcio, a derrota para o Coritiba pode ser considerada normal devido à força do Coritiba dentro do Couto Pereira? Normal, com certeza. Perder para o Coritiba aqui em Curitiba é normal. Um resultado que quando você pega a tabela no começo do campeonato, você pode considerar uma derrota nesse jogo. Não vejo problemas nesse jogo, sim, como o Paulo falou, no jogo contra o Figueirense. Vamos falar também do nosso forasteiro do campeonato, São Paulo. Ganha fora de casa, perde ou empata dentro de casa, uma decepção para a torcida, mas lá sempre em cima da tabela. Acha que talvez mau desempenho dentro de casa pode afetar na disputa pelo título? Sem dúvida, porque importante, é sempre bom num campeonato de pontos corridos, você ter uma boa campanha dentro de casa. Isso fica provado sempre nas campanhas anteriores. O Fluminense conquistou muitos pontos em casa, o São Paulo, quando foi tricampeão, 2006, 2007, 2008. Então é importante você ter uma sequência jogando nos seus domínios. E o São Paulo, é bom observar que é um time bastante jovem. Se você pensar que os melhores jogadores são Casemiro, Lucas, tem também o Henrique, melhor jogador do jogadores Sub-20. Até selecionáveis, né? Sim, e é um time que talvez agora seja um time inexperiente, mas daqui um ano ou 2, se manter essa base, os jogadores vão estar mais amadurecidos e o time vai evoluir. Eu acredito nisso. Você concorda, Márcio, que é um time que está sendo preparado talvez para o futuro? Concordo, sim. Eu acho que essa pressão que o São Paulo vive é normal, porque são garotos, né? Lidar com garotos é muito mais difícil. Tem o Rivaldo para balancear toda essa equação. Mas é um time que eu acredito que, mesmo nesse ano, ainda pode brigar pelo título e vencer, né? Temos também o Vasco, que tem os mesmos 38 pontos do São Paulo, já veio no título da Copa do Brasil, mas continua ali priorizando o Campeonato Brasileiro, sempre disputando o título, ainda mais com esse, digamos, jogar pelo Ricardo Gomes. O Vasco tem uma situação curiosa. É o melhor exemplo de que você pode conquistar uma Copa do Brasil, o Santos também conquistou a Libertadores, e continuar brigando pelo título. O Vasco está mantendo o foco, apesar desse problema do Ricardo Gomes. O time é bom, é experiente. Tem um elenco muito bom. Tem né? vários líderes em campo, né? Juninho Pernambucano, Felipe, Fernando Praz. E tem essa questão também de vir um novo técnico. Será que realmente precisa? Quem viria? É complicado. Mas, apesar de tudo isso, o Vasco tem a melhor situação, porque ele não tem a pressão de disputar uma vaga na Libertadores, já está nesse campeonato ano que vem, e tem todo o elenco à disposição. Não sei se seria o caso, eu pelo menos penso assim, de eles estarem preparando o time para a Libertadores, deixando o time jogando em alto nível para chegar na Libertadores com tudo. Sem dúvida. E ajuda também o fato de estar jogando Sul-Americana, né? Porque é mais uma competição em que o Vasco não tem a obrigação de vencer. Mas tem elenco, né? Tem Sim. qualidade suficiente para chegar lá no Sul-Americano e ganhar. Sim, e é um time que tem entrosamento. E conforme ele disputa o título até o final desse ano, vai adquirindo mais ritmo. O time vai tendo uma cara. A única questão que preocupa no Vasco é essa questão do técnico, o que vai ser feito.
O Paulo falou, e para você também, Pedro, e a Sul-Americana pode ser usada como teste também, né? Dependendo, pode passar no saldo de gols, pode assumir liderança. É um dos fortes candidatos ao título? É um forte candidato e, para mim, a maior surpresa aí nessa tabela, entre os 6 primeiros. O Botafogo tem um bom time, tem o Elkson, que joga muito bem, tem o Renato, que joga muito bem, tem o Louco Abreu, é um time forte e hoje sim também é, para mim, um dos 3 favoritos a conquistar o título do Campeonato Brasileiro. E não sei se vocês concordam, mas o time que melhor contratou nesses últimos tempos foi o Botafogo. O Bruno Cortez, lateral agora convocado para a seleção, o Elkeson, o Michael Suel, que retornou de lesão, Felipe Menezes. É um time que se reforçou pouco. O Renato... São jogadores que não têm tanto nome, mas são eficientes. Contratou pouco e contratou certo. E o Caio Júnior, que está sendo bastante recompensado com esse trabalho. É um treinador que sempre que esteve em times brasileiros deu resultado. Se não chegou na Libertadores, fez um bom trabalho. Sempre faz times do Campeonato Brasileiro. Pode sofrer desse jeito quando ele não pode atuar. Tem o problema da zaga também, né? Do Flamengo, o David Braz, a torcida reclama muito. O Wellington, a torcida reclama muito. Quando saiu um, o outro entra e continua o mesmo problema na zaga. Eu acho que é a principal questão, junto com a do Ronaldinho, a da zaga do Flamengo. E o Felipe, que sempre foi um goleiro meio constante, está começando a falhar. Era candidato a ídolo da torcida rubro-negra, pegando pênalti no Campeonato Carioca e agora falha no jogo contra o Atlético Goianiense, algumas outras falhas. Todo goleiro passa por isso, né? Essa fase de falhar às vezes, errar uma bola. Mas o Felipe é um jogador, é um goleiro que ele joga muito para a torcida. Ele é um cara muito emocionante, ele vibra muito, ele é intenso. E eu acredito que essa fase ela vai passar, porque é um grande goleiro. Eu concordo com o Paulo e também acredito que não tem como tirar o Felipe hoje do gol do Flamengo. E o 6º colocado, Palmeiras, vem mantendo essa constante de ficar ali em cima, mas sem ameaçar muito os líderes, mas sem cair também. Muito pelo trabalho do Filipão. Eu diria, aliás, que se não fosse pelo trabalho do Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras não estaria nessa posição. Porque se você analisar o time do Palmeiras, não é uma equipe que você olha e vê assim um grande elenco. O Luan, muito contestado, o Marcos Assunção, que teve problemas com a torcida do Palmeiras, a torcida organizada do Palmeiras, Ricardo Bueno também, ali uma contratação de última hora. Então é um time que, se está nessa posição de até brigar por título, deve muito isso ao Filipão. E o Filipão que está se desgastando, né, nas últimas rodadas, chegou a declarar que talvez nem cumpra o contrato que vai até o final de 2012, que ele mesmo vai lá e paga a multa para sair, né? Então o Filipão se desgastando muito nesse tempo, preocupa, né? Porque como o Paulo falou, esse trabalho tem muito o dedo do Filipão. A Libertadores seria lucro para Palmeiras ou ainda dá para pensar no título? Para mim seria lucro. Seria lucro. Esse foi o primeiro bloco. No próximo bloco falaremos da dupla Atletiba e da seleção brasileira.